Tarô da semana. Então, se você está aqui, você é aquela pessoa que quer se preparar para a semana, entendendo as energias do teu campo e como você está em relação ao teu processo e as coisas que você vem vivendo. Eu sou a Nath, para quem não me conhece, que bom que você está aqui. Nós vamos acessar o que está disponível para você agora. Esse agora podendo reverberar nos teus próximos 7 dias. É uma leitura atemporal. É muito sobre se você está aqui e se você escolher ficar para receber. Você escolher receber, inclusive, eu falei muito sobre isso a semana passada, o que significa receber. E, gente, quer saber? É nessa vibe que eu continuo. Vamos comigo nessa vibe? De soltar a mão do controle? É isso. Faz sentido para mim? Faz sentido para você? E escolher receber o que a vida tem para você, o que o universo tem, o que Deus tem, o que o seu campo quer te mostrar. A gente vai ver um pouquinho aqui hoje na sua leitura da semana. Eu sempre dou 3 opções, tá? Que são esses cristais aqui. Sempre deixo a minutagem para você ir direto para a tua leitura. E nessa vibe ainda, continuo nessa vibe. Sabe assim? Quem tá aqui, quem curtir vai curtir, quem se inscreve para vir fazer parte de tudo isso, vem. E aí? O que será que tem para nós quando a gente solta? Soltar é limpar essa mente, limpar a cabeça daquilo que você fica fixa, reclamando, talvez, e encontrar alegria, felicidade, disponibilidade para o que você tem agora. Vamos ver o que a gente tem agora? Vamos viver essa vida nesse fluxo, surfando ela como ela é? Bora lá! Então, assim, que bom que você está aqui, te agradeço muito por me permitir fazer essa leitura para você. Eu vou te dar 3 opções para você escolher. Quando eu fui atrás, né, perguntei quem queria participar e quais seriam as opções, me veio os cristais. Esses 3 cristais que eu tenho, que são pontas. E aí eu comecei a meditar em cima de cada cristal. E cada um disse algo para mim, né? Trouxe uma mensagem. E eu vou falar quando você escolher. Então você vai escolher pelo cristal e quando a gente começar a tua leitura, eu trago a mensagem para vocês dos cristais, certo? Então vamos lá. Essa ponta de cristal, ela é a primeira opção. A segunda opção é esse aqui. A terceira opção é esse. Vou até pegar com a mão direita, que ele é bem pesadinho. Esse cristal é a terceira opção, certo? Escolha a tua opção e vai lá para tua mensagem. Eu vou deixar para a gente poder começar a terceira opção de lado e a segunda opção de lado. E vamos acessar 4 e 10. Eu tenho olhado bastante os números, né, a hora, os números. E para você que escolheu esse cristal, você vai vir por 4 e 10. Talvez signifique algo para você, talvez não. Mas eu senti de trazer, né, a minutagem. E quando eu peguei esse cristal aqui, né, e eu comecei a meditar, a entender qual a energia que vinha, qual a mensagem, o recado que chegava deste cristal, eu senti algo assim, ó, por ele ser menor, ele me trouxe uma mensagem sobre olhar, na verdade, olhar não. É como se
os detalhes, e aqui os detalhes eram coisas que você não conseguia entender, passava despercebido, você não estava observando o que estava ali, sabe? Quando a gente vê uma coisa, nossa, nem percebi que estava aqui, eles se apresentam. Então tem um detalhe que se apresenta. Veio a sensação para mim de uma lupa aumentando, ampliando este detalhe ou algo que precisa ser revelado para que você veja e perceba esta semana. Vamos abrir as cartas para ver o que mais que se apresenta. Há poucos vídeos atrás, pouco tempo atrás, tipo assim, uma semana, 2 semanas atrás, eu tinha o costume de abrir o campo, né? Que era uma forma minha de meditar e me concentrar. E era como se fosse uma condução para que o campo se abrisse mesmo. E aí me veio de contar isso para vocês, porque pode ser que vocês se encontrem numa semana onde vocês não precisem mais fazer algo que antes precisava de um esforço, precisava de um automático. E eu, às vezes ainda faço de abrir o campo, mas eu percebo que eu não preciso mais, porque eu já me tornei a minha presença, a minha escolha, a minha disponibilidade de pegar as cartas já me conecta automaticamente com o campo, então fica mais orgânico, percebe? A conexão ela é mais rápida. Então é uma mensagem que precisa chegar para você também e vamos entender mais o que está disponível para as pessoas que escolheram o primeiro cristal nessa semana, nos próximos 7 dias. Percebe? O mundo continuando e confirmando a energia de que você já fez o passo a passo, já vivenciou muitas coisas da lista desse passo a passo, de algo que você queria melhorar, de algo que você queria transcender, de algo que você queria se preparar para um próximo nível. Né? Ele vem confirmando essa minha fala. Essa energia do mundo traz essa confirmação de que realmente já tem tudo, não precisa de muito esforço mais. E aí você vai percebendo muitas cartas, quero só uma. Aí você vai percebendo o que vai chegando para você. Eu vou trazendo, parece muito historinha, né? Muito nada muito prático, mas tem algumas coisas que quando você reflete em relação a essas histórias, vamos colocar assim, que eu venho e passo para você, você precisa perceber o que chega, qual a pessoa, qual a sensação, qual a situação que chega para você. E aí não dá para direcionar, é para você perceber sozinho, sozinha, certo? Uma carta, então, aqui para mapear essa semana das pessoas que escolheram a primeira opção. Sobre o que este peso na lama está falando. Corpo físico. Quanto melhor você cuidar do seu corpo, mais ele servirá ao seu espírito. Preste atenção no seu corpo. Quando a carta do preso na lama, que é uma carta que não fala que você está preso, que não fala que você está paralisado, que essa é a sensação, vai parecer que você vai estar. E agora? Parece que eu não saio do lugar, vai parecer. E, na verdade, você tem que encarar assim, ó.
Quando a gente, entendi, quando a gente não está na presença, presente na presença é sentir o que o corpo está sentindo agora, seja sensações boas ou ruins. Olhar ao redor e entender o que você tem ao redor. Esse exercício, inclusive, de olhar ao redor, e que essa carta fala também um pouco, então a gente está falando do recado dessas duas cartas para você essa semana. Vai ser importante, você pode se pegar nessa sensação. E agora? Para onde eu vou? Porque tem uma energia de finalização, no sentido de trazer, de você perceber, aqui tem uma percepção, aqui tem uma consciência, no mínimo deveria ter, de que eu finalizei algo, um ciclo acabou, eu tô pronta para algo melhor, como a gente havia falado, né? Alguns detalhes aparecerão. É por isso que você vai sentir essa semana alguns momentos de não saber muito como se movimentar. E se você está vendo essa leitura, e se você se sentir preso, paralisado, né, não sabendo como reagir, para que direção ir, o que fazer agora, se em alguma situação você se pegar assim, você já sabe que é preciso voltar a atenção para o teu corpo. Corpo, o que você está percebendo, o que você tá entendendo, o que você está sentindo, perceba as sensações e as percepções, sejam elas boas ou ruins. Pode ser que nesse momento você capte os detalhes que você não estava vendo antes, porque você estava mesmo ocupado no teu processo, entendendo algumas coisas, percebendo algumas coisas, tá? Vamos entender o contexto geral para eu poder te passar mais detalhes. A carta dos enamorados, que traz a questão da escolha. Como a gente já sabe, como todo mundo que conhece um pouquinho de tarô, está acostumado a ver as leituras ou estuda, sabe a primeira coisa, escolhas. Escolhas que vêm do coração, escolhas que ressoam com. Aí aqui, olha só o que chega para mim. E vem para eu te falar antes de eu tirar as outras cartas. Então aqui é assim. A primeira coisa que você precisa saber que aqui é uma carta onde eu tiro um arcano que vai representar um pouco do teu campo, coisas que já está no seu campo e que você vai vivenciar, sentir, perceber, enfim. E aí o que você precisa saber antes de eu continuar aqui a tiragem é que às vezes a gente faz algumas coisas, às vezes a gente toma algumas decisões em relação a escolhas. E aqui, gente, eu vou te falar uma coisa. Pode ser pequenininhas, escolhas pequenas, básicas, simples do dia a dia, ou escolhas grandes. É a mesma pessoa que escolhe as pequenas coisas, escolhe as grandes coisas. E não importa. Se você sabe escolher as pequenas, você sabe escolher as grandes. Se você não sabe escolher as pequenas, você não sabe escolher as grandes. É a mesma pessoa. Então, as pequenas é um ótimo exercício para você essa semana fazer isso que eu vou te passar, a mensagem dessa carta aqui. Tem uma lei universal que é muito maior do que você, que abençoa, que cocria em cima das tuas escolhas. Só que as tuas escolhas é sobre livre-arbítrio, é sobre você. E aí? As pequenas escolhas essa semana é um ótimo exercício para você fazer que essas escolhas estejam, e elas precisam estar, ressonantes, ligadas, conectadas, quais mais palavras para você entender?
tem que ser escolhas que estão alinhadas com o seu coração. E o que significa isso, Nath? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é bem bobo mesmo. Assim, ó, só para você entender a explicação dessa escolha que vem do coração. Você não gosta de sorvete de coco. Você gosta de um sorvete diferente lá que ninguém escolhe. Só você gosta. Só que tá todo mundo pedindo sorvete de coco. E aí, para você não sair mal na fita, né, para ninguém te julgar, ou sei lá, isso daqui não é só nesse sentido não. Aqui tem a ver com carreira também, dinheiro, o que você vai, seus projetos, suas relações, todas as escolhas. E nós fazemos escolhas todos os dias, todas as horas. E as pequenas dizem muito sobre você. Porque lá, né, numa escolha mais grandiosa, vai ser a mesma pessoa, não esquece disso. E é livre-arbítrio. Ninguém vai falar pra você, ó, não faça isso, vai dar ruim lá na frente. Não. Vai ter que dar ruim lá na frente pra você entender que não era isso que você queria. Aí você escolhe o sorvete de coco, que você não gosta, e fica sentindo aquele gosto ruim na boca até ele acabar e é obrigado a comer. E você viveu um tempo da sua vida jogado fora praticamente, porque você não teve prazer nenhum, mas você pediu um sorvete de coco, a vida te deu um sorvete de coco. A moça da sorveteria te deu. Não dá para você escolher algo e receber outro algo completamente diferente. Não dá para você chegar na sorveteria, pedir um sorvete de coco e receber um sorvete de uvaia. Vamos entender para onde tudo isso está levando a gente e o que a gente tem que perceber. Porque a sequência das cartas, elas são muito importantes. Eu quero todas as outras cartas agora. Tem um auto perdão que precisa acontecer, tá? É isso, tem um auto perdão que precisa acontecer. Já que eu já comecei a falar do aprendizado, deixa eu tirar todas as outras cartas. E é isso, tá? Isso é sobre o teu aprendizado e o que tem no seu campo relacionado ao desafio dos enamorados. O aprendizado com esta carta do congelamento profundo, que é esse leão congelado. Não é o momento de você fazer grandiosos avanços em qualquer área de evolução, né? Em questão de evolução, em qualquer área da sua vida, pessoal, profissional, amorosa. É um momento de autocuidado, tá? É um momento de autocuidado para que essas escolhas possam ser grandiosas. As escolhas são grandiosas porque você honra o teu coração, mas nas pequenas escolhas. A gente já começou a tua leitura falando dos detalhes serem importantes. É uma lapidação nos detalhes para depois ir para o macro, né? Primeiro o micro, depois o macro. É muito uma leitura que pede para você voltar para o teu corpo. Quando você volta para o teu corpo, você alinha a tua intuição, os teus desejos, o teu coração, o teu emocional. E é importante essa semana você alinhar a Rainha de Copas na tua potência, como potência para você. Tudo está no teu campo, tá? Se não ressoa, é uma leitura coletiva. Enfim, você já sabe, né? Solta. Você tem que aprender, percebe? Você tem que aprender a pegar o que é seu
somente o que é seu, e não tudo que aparece para você, e não tudo que vai aparecendo e que vão te falando, entendeu? É sobre saber o que você pega para você, o que você não pega para você. É nos detalhes. Você ganha na capacidade de ver algo, tudo, né? Uma visão maior de tudo acontecendo e entendendo que aquilo serve para você, aquilo não, aquilo também não. Então, não tem muitos movimentos fora de você. Você está em momento de subir de nível, praticamente. E é um limiar, vamos colocar assim, um limiar de para o próximo passo, e vai ter um próximo passo, você está nesse momento de entender como você escolhe. Só que o que pode ser um desafio para você essa semana é você perceber que você não tem capacidade para realmente entender o que você quer, o que você deseja. Tem, tem um auto perdão que precisa acontecer aqui e também tem o que vem para mim agora nesse momento. É, me dá uma confirmação se é isso mesmo. Eu acho que eu já sei que carta que veio. Não, não era a carta que eu tava pensando. Mas, ó, uma carta muito parecida. Muito parecida. Muito, 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 muito mesmo. Talvez essa carta leve a outra carta. Então, de repente, é válido semana que vem voltar aqui para ver quais são as energias que dão continuidade. Mas, e às vezes pode ser isso também, percebe que essa semana é uma semana de olhar para você, para o teu corpo, perceber, para semana que vem pensar em movimentos maiores. A carta da criatividade fala para você que não há amor, não há como evitar riscos se deseja viver uma vida criativa. Não há como evitar riscos se deseja viver uma vida criativa. O auto-perdão aqui é sobre você trabalhar autoestima, trabalhar amor próprio, né? A gente está falando de uma carta, 9 de copas, que tem tudo que precisa dentro, que sabe do seu potencial, que está feliz com o que deseja, que acredita nos próprios sonhos, que ama fazer o que faz, que sente, desfruta da vida, desfruta, ama, nem está preocupado quais serão os resultados, porque sabe que os resultados são inevitáveis, tem uma entrega, só que não tem uma entrega. Então, é preciso você entender que antes de você ir para fora, você volta para você, se perdoa de todas as vezes que você não conseguiu, você não estava preparado. Às vezes, gente, ainda mais com essa carta aqui do que vem depois, olha, amadurecimento total, emocional, e você conseguindo super aqui, a escolha está feita. E você indo em direção à escolha e a melhor escolha para você, para se priorizar, para garantir o teu bem-estar, tá no teu campo, tá? Tá no teu campo. Então eu percebo que você não vai sair dessa introspecção até você ter certeza e seguir, e aí sim outras coisas melhores, mais grandiosas, por conta dessa escolha que é necessária essa semana, acontecer. Escuta teu corpo, ele tem algo a te falar, ele vai te mostrar. Nessa escuta do corpo você vai ver os detalhes. Mas nesse auto-perdão, que é o teu aprendizado, você vai entender algumas coisas sobre quando você não conseguiu, autoculpa, autorresponsabilização no sentido de punição, de julgamentos, da onde você tá,
das coisas que você não conseguiu. Às vezes a gente não tem a noção de que era assim que tinha que ser. E se eu tivesse feito diferente, talvez eu teria caído em muitas ciladas. Não tem como saber. Mas o que importa não é o passado, né? O que importa é agora. O auto-perdão, o amor próprio, aceitar os riscos, se acolher para dar o próximo passo. Muito bom. Me conta se fez sentido para você. Espero que sim. Espero que tenha sido contribuição para a tua semana. E se você não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte de tudo isso. Gratidão. 26:03 para você que chegou aqui para o segundo cristal, que escolheu este cristal. 26, aqui é a minutagem, e 3, interessante. Se você é ligado aos números, tá aí tua minutagem. Que está disponível para as pessoas que escolheram o segundo cristal. 2 cartas. E a primeira coisa que eu senti quando elas caíram na cama e eu olhei para elas, eu já sabia qual era essa carta de baixo, tá? Eu conheço esse tarô, óbvio, enfim. Eu senti que uma veio explicando, uma explicativa da outra, tá? E eu sinto que vai ter, ou teve, ou vai ter, ou você vem em relação à Lua, né, neste processo, ou você vai se encontrar assim independente, tá? Tem 2 questões aqui acontecendo para você. Um processo de dor, dor no sentido aqui de quase como, só para te explicar, tá? Encaixa do jeito que faz sentido para você. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que para algumas pessoas sejam igual a este exemplo, mas pode ser que nem para todas sejam, porque é uma leitura coletiva e é profundo o que eu vou falar, então encaixa. Quase como aquele vazio que a gente tem nas crises existenciais, quase como se fosse isso. Quase como se você estivesse se sentindo raptada por alguma coisa, levada para um lugar que você não se reconhece e por alguns momentos essa sensação de o que eu tô fazendo aqui, quem eu sou, e por isso que eu falei dor, porque isso dói. Para as pessoas que se importam consigo mesmo, para as pessoas que gostam de trabalhar o autoconhecimento, para as pessoas que querem evoluir, ser pessoas melhores, dói. E deixa eu te falar uma coisa, que bom que dói. Que bom, sabe por quê? Porque você se permitiu sentir a verdade. E nem sempre é gostosinho. E às vezes o crescimento, principalmente o crescimento da carta da Lua, traz dor. E essa dor tá te falando assim, você que está sentindo dor essa semana, seja ela em grande, média ou larga escala, porque cada um sente de um jeito, qualquer incômodozinho que seja, nesse sentido, né, que eu venho falando de crises existenciais, mais ou menos sobre isso. Encaixa aí do jeito que você vê, do jeito que você percebe. Esse tipo de dor, ele é você se permitindo estar vulnerável a crescer. Porque o lugar aonde você se colocava, porque você acreditava que você cabia ali dentro, porque tudo é de dentro para fora, e a Lua é sobre ser de dentro para fora. Precisa crescer, e olha o quanto ela quer crescer, criatura divina. Uma imperatriz. Uma imperatriz. Aqui, as coisas florescendo ao seu redor e você florescendo junto, porque é de dentro para fora. Você encontrando
espaços dentro, para depois fazer as mudanças dos espaços fora, porque reflete no externo, com certeza. A gente sabe que reflete. E aí, é muito assim, ó. Eu já vou te falar o que vai acontecer. Oração mágica. Eu sinto que essa carta veio meio entrelaçar a lua, como um pedido dizendo para você assim, quando você estiver nessa dor, nessas crises, é muito um momento de você pedir e orar. Talvez você nem acredite muito nesses momentos, porque esses momentos são de desesperos, de descrenças, às vezes sim, às vezes não, depende de cada um. Mas enfim, respira, faz uma oração, silencia o externo e para a Imperatriz, ó, visitante inesperado. Também, olha as cores, né? As cores muito parecidas, né? Os tons e as cores muito parecidas, olha, os tons, né? Percebe? E o visitante inesperado aqui, eu acho que só vem confirmando assim, ó, não vai ter para onde correr. Tua potência tá muito batendo na porta. É tipo muito assim, não desespera. Essa semana, quando você tiver essas crises, não se perde de você mesma, porque vai ser um tempo que você poderia estar gastando com esta oração mágica, por exemplo, né? Fazendo uma oração mágica que é trazendo mais energias elevadas, positivas para você, porque não, o impossível se torna possível aqui. Você se encontra. Vamos entender melhor no seu campo? Opa, eu não vi. Você deve ter visto aí que a carta apareceu e voltou. Se ela quiser voltar, ainda tem mais duas cartas para tirar. Pode voltar, tá? E olha só, você como um grande alquimista essa semana, tá no seu campo? Às vezes você não veja assim, porque nunca ninguém te trouxe esse cenário. Mas se fizer sentido para você, essa semana você é um cientista. Você é um cientista. Eu percebo muito isso, né? A gente tem no teu campo o rei de ouros e os reis, para mim, eles falam muito nessa postura que se posiciona e decide, escolhe, não muda de ideia, não tem dúvidas, faz, executa. E um rei de ouros, só complementando aqui a temperança, porque é o potencial da temperança, a tua capacidade de experienciar, de experimentar, de pesquisar essa semana, botando a sua disposição de se permitir, tem que ser consciente, um rei ele está muito consciente, tá? E é muito sobre a tua ferramenta sutil. O Três de Espadas aqui nesse lugar, ele vem falando para você que não precisa se desorientar, se desestruturar e se abalar por coisas que ontem, quando você não era a pessoa que você é hoje, você se abalaria. Mas hoje, como um cientista que não é frio, mas que também não se envolve, que é maduro, maturidade. E percebe como essa conversa que eu estou trazendo aqui para vocês tem muito a ver com o momento da lua, que a gente já havia falado, né? E vocês, a segunda
leitura, o cristal de número 1 caiu essa mesma carta nessa mesma casa. Então é coletivo, de alguma forma. Só que você está com as mãos à sua disposição, que traz o símbolo, né, o arquétipo do fazer com as mãos, né, as mãos as mãos são as primeiras que chegam e que tem essa possibilidade de mudar algo de lugar, de transmutar, de movimentar, de fazer algo em relação àquilo. Vocês estão com a mão na massa. Vocês estão com a mão na massa. E ainda mais com a ferramenta sutil, que lembra que eu disse que pode ter aquele incômodo, que pode até ter aquela dor? Se ela vier essa semana, ela é tua ferramenta sutil para te lembrar que tá. Isso aqui, espero que você lembre, tem consciência, tem capacidade no teu campo. Talvez você não esperasse que você fosse possível ver a vida dessa maneira, mas quem sabe essa semana você pode. Tem uma dualidade, percebe? Se você se permitir pegar esses incômodos e falar assim, não, peraí, o que tem além disso? Se a Nath falou que eu sou um alquimista, um cientista da minha vida, eu vou pegar essa dor e vou tentar agir com ela de um jeito diferente. Porque a Nath disse que é pequeno. Essa dor é pequena. Pode doer, pode ir para o corpo. Você pode ter sensações físicas. Mas é porque, criatura, teu corpo, ele é um espelho dos teus sentires. Ele sente com você. O que mais? Vamos ver o restante, pra gente ver o que mais. E aí, quem vem? Opa, bom. Se eu peguei esse deck é porque ele quer participar, então vamos ver o que eles têm a falar pra gente. Olha que interessante. No teu aprendizado, uma carta que, principalmente quando ela cai aqui nessa casa, ela me fala sobre os ajustes do cotidiano, tá? E aqui, eu posso te falar que é você sendo coerente. Esse é teu aprendizado. Você ser coerente. Tem algumas coisas que você já fez várias vezes. E que você vai precisar fazer várias outras vezes. Por exemplo, entender que pessoas do teu convívio vão embora. Quantas já não foram? E você teve que se comportar de algum jeito para que você pudesse aceitar, finalizar, aceitar essas pessoas irem embora. E é um exemplo, pode ser muitas coisas. Muitas coisas. Quer um exemplo bobo, mas só para você entender, daí você encaixa na tua semana. Todo dia você faz arroz, mas todo dia você queima o alho. Vai chegar uma hora que você vai captar o ponto certinho, que esse alho não queima mais, e você vai perceber aqui, agora eu não deixo mais o alho queimar. E quando você capta, é aqui, ó, agora eu não deixo mais o alho queimar, porque é nesse momento, não é uma coisa quantitativa, matemática, é uma coisa de feeling, de percepção. Vai ficar mais fácil, tem que ficar mais fácil. E a gente está falando sobre o seu processo, a gente está falando sobre você ser cientista, vai ficar mais fácil. É por isso que você vai viver coisas parecidas com o que eu estou te trazendo na tua semana. Vai ficar mais fácil, vai ficar mais óbvio. E quando ficar mais fácil, quando ficar mais óbvio, lá depois que você fez, nossa, verdade, poderia, agora, daqui pra frente vai ser mais fácil fazer arroz. Poxa vida, vou economizar um tempo. Pronto.
você descarrega um peso. E, gente, são exemplos. Eu não sou uma taróloga que vai falar para você o que vai acontecer na sua vida, porque não faz sentido nenhum, nenhum. Não faz sentido eu virar para você e falar assim, olha, fulano vai te ligar, fulano vai voltar. Olha, você vai conseguir um trabalho. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? Porque é sobre o teu crescimento, é sobre você fazer as suas escolhas, é sobre você sentir a vida, é sobre você perceber a vida. Não, eu me permito perceber. É sobre você refletir com as mensagens que eu trago para você, entender o que faz sentido. Quando você for viver sua vida, você não vai mais precisar dessas reflexões, elas já aconteceram, o aprendizado já aconteceu. Você só vai expressar externamente do jeito que você está dentro. Só que antes, você já cresceu, você já evoluiu, você já refletiu. E é interessante eu estar falando isso para você, porque olha o que está no teu campo. Essa capacidade de captar a vida pelo instinto. O instinto aqui no caso é a intuição, né? Perceber o feeling das coisas, o momento das coisas. Tá, vou viver essa vida e eu sou o dono, eu sou o deusinho, a deusinha da minha vida, eu sou. Entende? Se você não entendeu, escreve para mim nos comentários. Mas eu acho que você está prestes a entender. Eu acho que você está prestes a acontecer. Tem o inesperado se tornando o esperado. Tem uma versão sua que vai além. Tem uma versão sua aqui acordando que vai além daquela outra versão que, é mentira, eu não melhoro, não tem resposta, nada acontece, não tem. Tem um encontro aqui, ó. Tem um encontro com uma verdade. Tem. Se faz sentido pra você, ressoa. Você tá me ouvindo falar e você fala, tem, cara, faz sentido pra mim, então é isso, vai viver. Você já cresceu, você já refletiu, você já deixou isso te envolver. Era esse sentimento que eu precisava de você, porque é o teu sentimento que manda a frequência, que ressoa a frequência para o universo, para que a magia da sincronicidade vá acontecendo, percebe? E as coisas vêm acontecendo também, ó, coisas visitante inesperado, chegando aí. Mas é por ressonância. Não é por você ouvir numa leitura de tarô, porque você perguntou, a pessoa vai voltar? Vai. E você ficar esperando a pessoa voltar. Não. Tem uma imperatriz aqui. A imperatriz, ela é. Ela não precisa que ninguém fale para ela o que ela tem que fazer. Ela nem. Capaz. Ela nem quer saber. Você percebe o nível de consciência que você está prestes a acessar? Quem é o outro na fila do pão? Ele deveria estar aqui do meu lado, me dando suporte, e eu também, um apoiando o outro. E não. Ai, será? Isso é lua. Será? Exemplos, tá, gente? Não é o seu caso, são exemplos da energia. Sente aí. Ai, será que ele vai voltar? Vou entrar nas lives de tarô para perguntar. E são de graças, né? Aí você até se conecta com a energia da escassez, porque você fala, ai, nem vou gastar, não precisa nem comprar. Não, isso é a lua. No desespero, esperando a pessoa ligar e ficar olhando o celular, mas a imperatriz é, nossa, nem quero saber. Se não me ligou ainda, gente, encaixa, é só um exemplo, certo? Não quer saber de mim? Eu? Eu tenho muito mais o que fazer aqui. Eu sou maravilhosa, sou poderosa.
Eu empodero quem está ao meu lado, quem me procura, quem me deseja, quem me quer. É mais ou menos sobre isso, tá? As diferenças aqui que eu senti para você. Espero que tenha sido contribuição. Se você sentiu alguma coisa, se fez sentido, se inscreve no canal, vem fazer parte desse espaço, curte, comenta. E gratidão por ter me permitido ler as cartas para você. Eu já tô aqui, né, com o cristal da última opção, então vamos lá. Ó, 45 e 30. Para você que se liga aos números, ando com vontade de trazer essa informação. Se vai ser útil para você ou não, paciência, mas enfim, 45 e 30, para você que escolheu essa opção. Eu já estava aqui há um tempo, eu recolhi as cartas, peguei esse cristal e eu parei aqui um tempinho, né, para olhar, porque eu olhei para o segundo cristal e me lembrei que eu não dei o recado do segundo cristal para as pessoas da segunda opção. E aí, quando eu passou isso pela minha cabeça, me veio, né, toda essa coisa que eu ia contar para vocês. Terminando a mensagem da segunda opção, eu já estava com o cristal da terceira opção na mão. Percebe como uma puxou a outra, mas ao mesmo tempo uma estando dentro da outra, sabe? Então, pode ser que sirva para vocês, para algumas pessoas, a mensagem desse cristal, porque ele vinha me falando assim, quando eu peguei ele. Existe cores. Aí, o que significa isso, Nath? Não sei. Para algumas pessoas, a vida tá cinza, mas existe cores. Para outras pessoas, em algo que você não esperava, existe cores. Não sei. Ou é você quem bota a cor e escolhe qual cor. Pode ser também. Enfim, veja como isso chega para você, como isso faz sentido para você. E o recado desse, quando eu peguei este cristal e comecei a meditar em relação ao que ele gostaria de trazer para mim, de sensações, eu senti algo como assim. Existem grandes poderes. Grandes poderes. O problema de onde existem grandes poderes, infelizmente ou felizmente, também é necessário grandes responsabilidades. E a parte do infelizmente é que pode ser que para algumas pessoas elas não se sentem muito na responsabilidade, no sentido assim, ó, isso acontece muito, tá? Eu não me sinto tão grande assim. Eu não sinto tanto esse poder. Pode ser. Vamos entender melhor? O que está disponível para as pessoas essa semana, nos próximos 7 dias, que escolheram a opção do cristal, o cristal de número 3, a roda da fortuna. Vamos ver o que mais? Estou aqui embaralhando, olhando para a roda da fortuna, tentando entender qual a mensagem, né? Eu vou ter uma confirmação aqui do oráculo, mas as primeiras coisas que me vêm quando eu olho para a roda da fortuna é algo tipo assim: você pode repetir o mesmo ciclo, você vai poder repetir o mesmo ciclo, ou você vai poder recomeçar um novo ciclo. Vai depender de você, tá? Vai depender de você. Então aí eu entendo que o quanto você assume o poder que você tem e a responsabilidade que você agora, neste próximo ciclo, consegue assumir também, se sente confortável em assumir também, vai dizer como vai ser
esse próximo ciclo, né? Se ele continua com você se diminuindo, e aí você tendo que viver de novo, coisas que vão te cutucar em relação a isso, que vão querer te acordar em relação a isso, pessoas que vão te diminuir mais, porque é muito sobre a autossuficiência, de se sentir assim, não precisar de uma validação externa, sabe? Mas não é para todo mundo. É um exemplo, é um exemplo. Percebe o que vem para você e é sobre isso, tá? A carta do Poço dos Desejos me fala sobre os desejos, os desejos. Esse lugar de desejo, ele é um lugar muito livre de julgamentos. Ele é um espaço, se você se permitir entrar, muito grandioso, que vai mudar muito a sua energia quando você entrar no próximo ciclo. Então, olha só que interessante. Esse espaço é aquele espaço onde a gente se permite sonhar. Quando a gente se permite sonhar, a gente para e fala, nossa, eu por mim, eu estaria morando na praia aos meus sonhos. Estou apresentando os meus sonhos para vocês como exemplo. Eu por mim, estaria morando numa praia, num condomínio, em alguma praia fechada, porque é muito comum, né? Uma casa de madeira, bonita, grande, não precisa ser inteira de madeira, mas assim, com uns decks assim de madeira, umas coisas assim, que é o meu sonho. Uma piscina, e aí eu vejo, sabe, o caminho para ir pra praia, bem pé na areia, e esse deck, sendo possível, tomar um café, vendo o mar, ouvindo o barulho do mar. Nesse espaço, onde você deseja isso, é grandioso. Eu estou arrepiada, tá? Confesso, porque para mim, arrepiada e emocionada, porque para mim é esse espaço do que o Poço dos Desejos vem falando para você. E eu vou te contar, tá? Vou te contar, vou dividir com você. Eu tinha escolhido esse cristal porque eu também, de alguma forma, pego o que faz sentido para mim. Eu vivo isso, gente. Eu vivo isso. De noite, é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo e eu vou dormir fazendo isso. E esse espaço onde você deseja não tem uma limitação financeira que não permite com que eu deseje isso, por exemplo. Não tem um chefe, não tem uma mãe, pai, não tem uma carreira, não tem limites. Tem a Nath sentindo e desejando isso. E esse espaço para você, quando você. E aqui a roda da fortuna tá falando, meu bem, não vai ter outra opção, não. Ou você entra diferente no próximo ciclo, e é sobre essa energia. Essa semana tá te preparando para você entrar. É isso, escuta o que a Nath tá falando. As cartas, gente, eu já, em vários vídeos, já provei várias vezes as coisas que eu falo, as cartas caem, eu tinha acabado de falar. Teve um vídeo, eu acho que é das leituras da semana, do tarô da semana, que eu falei, olha, tem um baralho aqui que o mago, ele tá rodando a roda da fortuna. A gente tava falando da roda da fortuna também. E eu fui pegar o baralho. Eu tirei todas as cartas da caixa, ficou uma carta na caixa. E era exatamente essa carta. Exatamente essa carta. Então, assim, aí se você tá aqui, essas dúvidas, elas dizem muito sobre você. E por eu ter falado isso agora, perceba o quanto você também precisa liberar isso para poder desejar, para poder sonhar, mesmo que você não vai viver isso amanhã. O amanhã precisa dessa vibração. Percebe? O seu amanhã precisa. Então essa é uma semana para você se dedicar. Se vocês ouvirem o cachorro tossindo, o meu companheirinho, ele é um senhorzinho e ele fica muito grudadinho comigo, não tem como escapar, tá? Mas é sobre isso, ó, senti de pegar essa. Uou, criatura de... Tô falando, gente, eu estou falando. Olha o que cai para você. Um outro deck, a mesma carta, a roda da fortuna, tá?
Aí agora, a gente tá falando, essa carta que eu acabei de tirar, que é a Roda da Fortuna também, ela vai falar sobre o seu campo. Agora a gente vai conseguir entender o que que vai ser um recurso, né, te ajudar, te complementar, ser contribuição, é isso, para você poder se preparar para esse ciclo que você está entrando, que muitas vezes até, ó, para muitas pessoas, pode ser até imperceptível, porque a vida às vezes dá uma carregada na gente, né? E às vezes é sutil também. A gente só vai perceber depois. A gente só vai perceber depois, nossa, eu não tô mais reagindo igual, né? Ou sei lá, outro tipo de percepção, mas essa semana é uma semana onde você está se preparando. E aí agora a gente vai conseguir o que é um recurso, conseguir ver o que é um recurso e o que pode ser uma dificuldade para você, né? Uma possível dificuldade, um possível bloqueio. E que bom que a gente vai conseguir ver isso, porque é isso que vai, se você tiver consciência disso, aceitar, porque às vezes a gente não aceita, né? E daí é pior, que a gente empurra para baixo do tapete, mas na verdade é sobre olhar para isso, né? Então eu vou tirar já todas as outras cartas, por favor, tarô, pra gente, ó, ver o panorama completo disso. Ó, o seu recurso é muito sincrônico também com a carta dos desejos, tá? Essa é uma leitura que confirma tudo o que eu falei, as outras cartas. É uma leitura assim que pode confirmar até alguma coisa para você, tá? É sobre soltar a mão, como eu havia começado esse vídeo, é sobre tirar as expectativas, tá? O As de Copas, ele fala muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas, como sendo um potencial da roda da fortuna, são as águas que fluem, e aí me vem aquelas águas, aquelas rodas, desculpa, onde a água vai caindo e ao cair é que faz com que as rodas, eu não lembro como chama essas rodas, se você sabe, bota aí nos comentários. E essa água que cai, que faz a roda girar, ela cai num rio, né, num lago, não sei direito, mas ela continua fluindo. Ela faz, ela aceita fluir para girar a roda, como a gente já havia falado, agora trazendo mais simbolicamente, né? É muito sobre soltar a mão do controle, é muito sobre você se preparar, entender o que seria fluir para você essa semana, entender o que seria soltar a mão do controle para você essa semana é muito importante, tá? A sua ferramenta sutil é exatamente essa. O 5 de paus, ele fala de uma resistência. Ele fala de uma resistência, de uma competição, trazendo a competição para uma resistência, né? É algo que meio que te empurra a reagir ou ser, enfim, né? Se você está numa competição, você quer ganhar, não importa o que faça, você quer ganhar, e aí você tem uma reação. Sabe assim, essa energia de ser obrigado a ou se sentir obrigado a. Só que essa carta ela está numa ferramenta sutil, que é para você usar a teu favor para integrar a luz e sombra, que é o recurso e o bloqueio, que só me confirma, tira a mão da resistência, tira a mão das expectativas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você está se preparando essa semana. Depois volta aqui semana que vem para ver quais são as energias. Inclusive, o três de ouros no teu aprendizado vem confirmando de que é sobre isso, é sobre você aprender a conviver com o outro sem esperar nada. Entendendo que o que dá para ser contribuição para você, você absorve, o que não dá, você libera, você é uma energia aqui de, qual é a palavra? Não é comunidade, fugiu a palavra. Bom, cooperação. Cooperação.
É uma energia de cooperação. O que que essa cooperação quer dizer para as pessoas que escolheram o cristal? Olha, que maravilhoso! Uau, eu não falei ainda para você do bloqueio, mas eu botei o olho no que está no seu campo, né, que já está aqui prontinho para ressoar, e eu sempre leio o lado positivo dessas cartas, porque ela vem depois do aprendizado, né, depois que você vive o aprendizado, e o bloqueio é uma rainha de espadas, junto com o que está no seu campo, que é um 9 de espadas. Então, olha como que a mente, que é um bloqueio, pode querer cortar suas asinhas e ser muito racional no sentido, a racionalidade de uma dor, tipo assim, sabe quando, vou te dar um exemplo, ó, pega meu exemplo e encaixa na tua realidade. Você tentou 2019, você tentou 2020, você tentou 2021, chegou em 2026, você não conseguiu estar lá na casa, na praia. Ah, né? É, não vai mais acontecer, larga a mão, você não consegue, teu emprego não vai te dar esse dinheiro para você, sabe assim, é esse tipo de dor que leva a esses tipos de pensamento. É você botando cada um no seu lugar. Você achava que você era madura para pensar a realidade, mas não era, e você bota cada um no seu lugar. Organiza. Inclusive, nessa organização, você consegue até tirá-los, os pensamentos que eu vou conseguir minha casa na praia, por exemplo, não importa de onde vai vir esse dinheiro, a vida vai me mostrar, vou dar um jeito, as coisas vão acontecer. Por isso que vem uma energia de cooperação. Tem coisas no coletivo, quando você manifesta um networking, por exemplo, né, uma reunião, ou, ou quando você se disponibiliza de conversar, de passar o que você sabe, ah, eu quero fazer tal coisa do meu trabalho, ou no meu pessoal, qualquer lugar, gente, encaixa aí. Quando você se disponibiliza a se envolver e a aceita essa energia de cooperação, porque eu preciso do outro para me mostrar meu trabalho, colocar meu projeto no mundo. Eu preciso disso. Sozinho eu não consigo, só na minha. Percebe que é um novo ciclo se abrindo para você? E aí, quando você entende isso, essa energia de cooperação que eu já expliquei agora, pronto, bingo. Tem algumas soluções. Tem alguns entendimentos de que coisas que você ficava insistindo que realmente não é que não tinha nem solução, é que algumas coisas que você estava insistindo nem era para estar ali insistindo. Tira da sua frente, sabe assim? E para finalizar a tua leitura, a carta da vitória diz: seja grato, reconheça as contribuições, compartilhe os holofotes, percebe? Reconheça, junto com a carta da cooperação, né, de estar com o outro. Então, assim, tem coisas que você não faria, porque você não, essa troca, sabe, essa troca te dá o aprendizado, te dá uma peça que você não teria sozinha para encaixar outras peças, o entendimento, uma visão nas reuniões, o 3 me fala muito sobre manifestação, que aqui no caso do Ouros, essa realização de eu tô aqui como profissional, você tá aqui como cliente, dá certo, vocês estão juntos nessa, não tem ninguém melhor que ninguém, é uma coisa que é natural, é boa, é produtiva, tem comunicação, tem expressão, sabe? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha te ajudado, espero que te ajude. Se você sentir que faz sentido para você, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta, curte, tudo que você fizer aqui para ajudar o canal. Eu agradeço e desejo que a vida te devolva em dobro. Gratidão!